10 horas em São Paulo, bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar Manhã Bandeirantes, falando muito da Grande São Paulo, falando muito do nosso litoral, trazendo as informações da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. Aliás, cidades que foram premiadas pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação no último sábado. O Grupo Bandeirantes de Comunicação, que já pelo 4º ano desenvolve o prêmio Band Cidades Excelentes. Essa iniciativa, uma iniciativa que levou muito tempo para ser implementada aqui, porque foi muito pensada, muito avaliada, muito planejada para saber exatamente como ela seria feita e se chegou à conclusão de uma forma muito interessante. Ela é feita por inteligência artificial, ou seja, não tem interferência do homem, não há nenhum viés, não há nenhuma possibilidade de uma avaliação subjetiva nesse prêmio. Por quê? Porque ela é feita com base nos números públicos divulgados por cada cidade. Eles são comparados em 6 pilares, como se fossem categorias, e as cidades são divididas e premiadas de acordo com a sua população. Até 30 mil habitantes, de 30 a 100 mil habitantes e mais de 100 mil habitantes. Isso na etapa estadual, que foi o que aconteceu no final de semana aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu faço questão de dar os nomes das cidades que venceram, as melhores cidades nos últimos 4 anos, porque nesse ano o Prêmio Band Cidades Excelentes, numa edição especial chamada de Evolução, considerou os últimos 4 anos de mandato de cada prefeito. Como é que as cidades evoluíram nesses últimos 4 anos? Então, um prêmio extremamente importante. O primeiro pilar premiado foi o pilar governança, eficiência fiscal e transparência, que aí envolve a capacidade de governar a cidade, a capacidade de arrecadação, de administração desses recursos que estão nos cofres públicos, além de um acesso claro, simples, às informações relativas aos gastos e os investimentos públicos. E aí as cidades vencedoras foram até 30 mil habitantes, a cidade de Rinópolis, de 30 a 100 mil habitantes, a cidade de Araçoiaba da Serra, e acima de 100 mil habitantes, a vencedora foi Sertãozinho. No pilar educação, talvez o mais importante de todos, porque é a base de tudo, né, que avalia esses indicadores relacionados à educação, desempenho dos alunos, a qualificação dos professores, a infraestrutura das escolas. Na categoria até 30 mil habitantes, venceu a cidade de Santo Antônio do Aracanguá. Na categoria entre 30 e 100 mil habitantes, Porto Feliz. E na categoria acima de 100 mil habitantes, a cidade aqui da Grande São Paulo de Franco da Rocha, destaque aí na área de educação. No pilar saúde e bem-estar, que leva em consideração pontos como primeiro atendimento e cobertura de saúde, disponibilidade de leitos hospitalares, número de médicos por 1.000 habitantes, né? Ganhou até 30 mil habitantes a cidade de Jumirim. Na categoria entre 30 mil e 100 mil habitantes, de novo, Porto Ferreira. E na categoria acima de 100 mil habitantes, Caraguatatuba, ganhando aí no quesito saúde. No pilar infraestrutura e mobilidade urbana, que tem a ver com a organização geral das cidades, estruturas, serviços essenciais, facilidade de deslocamento, fluidez do trânsito, qualidade do transporte público, ganhou na categoria até 30 mil habitantes a cidade de Taquaral. Na categoria entre 30 e 100 mil habitantes, Guaíra. E na categoria acima de 100 mil habitantes, São Carlos se destacando aí nesse quesito, nessa categoria que é mobilidade. E no pilar sustentabilidade, que implica aí no uso eficiente dos recursos naturais, redução dos impactos ambientais, políticas de conservação, é bem importante, né? Depois de tudo que a gente viveu no Rio Grande do Sul. Na categoria até 30 mil habitantes, ganhou Restinga. Na categoria entre 30 e 100 mil habitantes, de novo, Araçoiaba da Serra. E na categoria acima de 100 mil habitantes, nesse quesito que tem muito a ver com o meio ambiente, ganhou a cidade de Santo André. O pilar desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, que diz respeito aí à capacidade de organização, serviços de atendimento ao público, moradia adequada, índice de renda, nível de escolarização das pessoas. Na categoria menos que 30 mil habitantes, ganhou a cidade de Corumbataí. Entre 30 e 100 mil habitantes, Amparo. E acima de 100 mil habitantes,
também aqui na Grande São Paulo, a cidade de São Caetano do Sul. E aí ficaram os 3 prêmios principais, que são os prêmios chamados IGMAs. Por quê? É o Índice Geral do Município medido pelo Instituto Áquila, IGMA. Esse índice premiou, são os grandes prêmios da noite, premiou as 3 melhores cidades de São Paulo, do estado de São Paulo, em todos os quesitos, na média desses últimos 4 anos. E aí, na categoria até 30 mil habitantes, ganhou a cidade de Borebi. Na categoria entre 30 mil e 100 mil habitantes, Lençóis Paulista. E na categoria acima de 100 mil habitantes, a cidade de Catanduva. Então, parabéns a esses prefeitos que servem de inspiração para outros prefeitos espalhados não só pelo estado de São Paulo, mas pelo Brasil, prefeitos que tomaram iniciativa para melhorar a qualidade de vida da população de suas cidades e efetivamente obtiveram resultados concretos, resultados agora reconhecidos pelo prêmio Band Cidades Excelentes na edição especial Evolução, em seu 4º ano aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação.